Entre os grandes jogos da rodada inaugural está um grandioso Botafogo e Cruzeiro. Estádio Newton Santos, onde o Cruzeiro andou se dando bem recentemente, inclusive. Emerson Pansieri tem informações. Um abraço, boa noite, Pansieri. Boa noite para você também, Cirilo. Boa noite, Panzi. Todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Cruzeiro trabalhou hoje cedo na Toca da Raposa, o time comandado pelo técnico Tite, e amanhã trabalha na parte da manhã, almoça e à tarde viaja rumo ao Rio de Janeiro. Já tem uma alteração, né? Por exemplo, na época do Leonardo Jardim, o Cruzeiro viajava muito à noite, né? Agora com o Tite, o time almoça e depois segue viagem rumo ao Rio de Janeiro para essa partida contra o Botafogo. A equipe que tem uma boa notícia, pelo menos vai se formando essa ideia. Pelo jeito, o Vidalba vai ser relacionado. Vamos esperar, né? Tem o trabalho de amanhã ainda. Ele vem treinando com os companheiros. Hoje foi mais uma atividade que esteve em campo. Vidalba recuperado daquela lesão, né, no tornozelo. Vidalba foi troféu Guará, né? Também na temporada passada. Foi escolhido este ano também na nossa premiação. E o Cruzeiro sabe que é um jogador experiente, um jogador que tem aí a leitura tática, né, do próprio Fabrício Bruno, comportamento com o Fabrício Bruno dentro de campo. Agora, sinceramente, não sei se volta, né, já para esse duelo. Uma coisa é ser relacionado, uma coisa já participar novamente dos jogos, em termos de concentração e também, né, delegação. Outra coisa é dentro de campo. Fica essa dúvida, fica esse mistério, se o Tite vai fazer alguma alteração nesse sentido. Eu acredito que não, Cirilo. Eu acredito que para esse jogo deve ter o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno, mas, né, o Vidalba já se colocando à disposição é muito bom. Com certeza. O Panzi, o Vidalba terminou a última temporada sendo o titular incontestável do Cruzeiro, né? Vejamos, essa retomada depende muito da questão física, é uma pausa importante que ele teve e vai ter que ter um tempinho para recuperar, né, Edu? Isso é fato, né? Teve uma lesão, a recuperação foi durante as férias, tem uma pré-temporada que talvez ele não tenha tido o início de preparação ideal, como os companheiros, ou seja, ele largou atrás fisicamente, então a preparação ela vai ser um pouco mais acelerada. Agora, nós temos alguns sinais, né? Por exemplo, o time que o Tite tem usado ou que usou em 2 jogos como o time principal, o Berlândia e Atlético. Me chamou a atenção a presença do Wanderson nesse time principal e não do Arroio. O Arroio termina a temporada como titular, mas muito pela lesão que o Wanderson teve. O Wanderson ele perde a posição definitivamente na reta final porque ele se lesionou. E o Arroio, muito bem, por merecimento, virou o titular, foi até muito bem na semifinal, né? Com 2 gols. E aí o Tite assume e o Wanderson 100% fisicamente começa a temporada como titular. Então eu acredito que o Tite vai manter essa coerência. O Wanderson, ele perdeu a titularidade por conta de uma lesão, o Vidalba idem. A partir do momento que o Vidalba tiver 100% fisicamente, ele volta a ser titular desse time e a briga passa a contar daí. Vidalba, Jonathan Jesus, João Marcelo, que para mim é o que mais sai atrás nessa corrida pela titularidade, e o Fabrício Bruno, que é o mais titular para mim de todos eles. E a temporada vai dizer para o Tite, né? O dia a dia, os jogos, eles irão dizer ao Tite quem vai merecer. Se o Arroio volta a ser titular pelo lado esquerdo, se o Vidalba vai ser o titular ou se o Jonathan Jesus vai assumir a zaga ao lado do Fabrício Bruno e outras posições. Eu tenho certeza que vai haver modificação. Gerson vai ser titular desse time. Não me pergunte no lugar de quem. Me parece que na função do Christian. Não necessariamente na vaga do Christian. Não necessariamente na vaga do Christian, porque pode ser que ele traga o Christian para o meio e outro jogador perca a posição, no caso o Lucas Silva, porque o Romero, esse eu acredito também que é um titular absoluto, até me preocupa a substituição do Romero. O Cruzeiro não tem um jogador experiente pronto para essa função. Até tem, né? O Wallace, mas que até agora não passou confiança para ninguém, me parece que não passou confiança nem para o Tite. Enfim, a certeza que a gente tem, Gerson vai ser titular. Se Wanderson, Arroio não temos, Vidalba ou Jonathan Jesus não temos, e Christian ou Lucas Silva também não. Siga, Pansieri. Por isso, fica para amanhã essa definição do time que vai a campo contra o Botafogo. Você falava, né? O jogo foi em agosto do ano passado. Sim. 2-0. Eu não esqueço do gol que teve ali o Caio Jorge pro Matheus Pereira. Foi uma jogada espetacular, um contragolpe rápido do Cruzeiro.
E ali mostrava, né, muito bem esse entrosamento dos dois, entrosamento que vai se encaixando nessa temporada, ainda está começando o ano, mas o Caio Jorge dá uma virada de bola para o Matheus Pereira, que faz um belo gol ali no Newton Santos, onde estaremos para a nossa jornada esportiva de quinta-feira. Ô Cirilo, o Panzi tocou no assunto. Eu vou entrar então nele agora, eu ia deixar até para o final da participação, ou para o segundo tempo, que é sobre o Wallace, porque realmente ele seria aí o jogador imediato. Mas, pelo jeito, nem para quinta-feira o Wallace viaja mais uma vez. Então, fica essa interrogação. Ele vem treinando normalmente com os companheiros na Toca da Raposa, ele vem participando das atividades, não tem nada dele treinando de forma separada, não tem nada disso, ele está treinando, só não está sendo utilizado, né? Porque há um entendimento que se chegar alguma coisa legal, ele pode sair. O problema é esse, ainda não chegou algo legal para o atleta. O Cirilo, é interessante, a gente fala assim, não, é fácil, ele volta pro Grêmio, né? Porque o Grêmio foi onde ele ganhou protagonismo no futebol e tudo mais. Já viu quantos volantes tem o Grêmio? Não é assim, né? Então a gente tem que trazer a informação certa. Até companheiros do Rio Grande do Sul, volta e meia me ligam, Pansieri, tem alguma chance? Você está sabendo de alguma coisa? O Grêmio... O que eu sei é que o interesse já existiu, já teve sim aquele flerte, mas nada que avançasse numa situação dessa, né? Até porque hoje o Grêmio conta com vários jogadores na posição no elenco. Por isso, vale ressaltar esse detalhe. Mas em relação ao novo camisa 11 do Cruzeiro, foi manchete na nossa reunião da turma do bate-bola. Gerson. O Gerson chegou sendo 97. O Arroio era o 11. Né? O Arroio no fim do ano até a gente usou essa postagem do Arroio falando que jogaria com a 11, mas o Arroio voltou a ser o 99 e aí o Gerson vai utilizar a camisa 11 do Cruzeiro. A dúvida se vai ser titular ou não, já para esse duelo contra o Botafogo, entrou no banco contra o Atlético e depois entrou na segunda etapa no lugar do Lucas Silva. É um caminho a ser percorrido pelo Gerson, pelo Coringa, nessa equipe celeste. Vamos aguardar se o Tite vai preparar alguma mudança em relação a isso, a essa questão do jogador. Boa, Pansieri. Sobre essa história do Wallace, não é uma questão simples, né? Não é um jogador barato, então não é um jogador que se encaixa em qualquer equipe. Você pode simplesmente mandar para qualquer uma das outras 19 equipes do Campeonato Brasileiro, que não é simples de ser solucionado. O Cruzeiro está trabalhando para solucionar essa história. E o Wallace não é um erro do Cruzeiro, né? Porque todo mundo do futebol brasileiro contrataria o Wallace no ano passado como o Cruzeiro contratou. Não, você não tem a dúvida nenhuma. Quando o Cruzeiro falou em Wallace, você pode ter certeza que vários outros grandes clubes também procuraram o atleta e todo mundo encarou como uma das grandes contratações do momento. Se não deu certo, a responsabilidade é única e exclusiva do atleta, né? Do Wallace, que não vingou, não virou, não sabe os motivos, enfim. Pode ser que o Tite esteja trabalhando a parte física do Wallace, que ali na frente ele tenha um plano para utilizar o jogador, algo que eu não acredito muito que esteja acontecendo. Ele não está sendo nem relacionado para as últimas partidas. Enfim, a gente sabe do potencial do atleta, né, Cirilo? Mas fato é que desde que chegou no Cruzeiro, passou pelas mãos do Diniz, do Jardim, agora do Tite, e simplesmente não consegue jogar, não consegue ter uma sequência. Vamos aguardar, mas eu acho que veremos o Cruzeiro de 2026 mais uma vez sem o Wallace. Quanto ao Cruzeiro, Pansieri, dá para prever alguma coisa ou ficou pro treinamento de amanhã? Eu acredito que o treino de amanhã vai ser fundamental para ver também a ideia de jogo que o Cruzeiro vai querer levar para essa partida. Uma outra informação, Cirilo, e tem a ver de atleta que vem se recuperando legal e hoje participou até de mais do treino, né? Mais tempo do treino, é o Matheus Henrique. O Matheus Henrique participando dessa atividade, fazendo esse treino com os companheiros na Toca da Raposa um pouco mais do que ontem. Sinceramente, para esse jogo de quinta-feira até acho que não, né? Mas talvez para o duelo contra o Betim, que tá essa questão aí, vai ter torcida, vai ser sem torcida, como é que vai ser? Enfim, tem uma questão aí de legislação aí do esporte. Vamos ver como é que vai ser isso pro fim de semana, como é que vai desenrolar toda essa história aí do Betim com o Cruzeiro às 8 horas.
não me surpreenderia, né? Se até lá o Matheus Henrique tivesse condição de participar de um time mesclado do Cruzeiro, um time aí mais alternativo para ganhar minutagem, para ganhar ritmo de jogo e também começar a ficar à disposição do técnico Tite. Agora um detalhe importante também sobre prestação de serviço ao torcedor do Cruzeiro que nos acompanha e vai acompanhar o jogo no Newton Santos, né? Sabemos que são vários ouvintes da Itatiaia ao longo aí do percurso até Rio de Janeiro, também na cidade maravilhosa, muita gente que está lá de férias, muita gente que mora no interior do estado de Minas Gerais que pode chegar ali rapidamente ao Rio de Janeiro. Enfim, a venda começou hoje ao meio-dia, né? E os bilhetes estão custando R$100 a inteira, R$50 meia entrada. E está sendo vendido na plataforma Ingresse, né? Ingresse com 2 S. Então você coloca lá Ingresse para comprar esse jogo aí, a partida do Newton Santos. Lembrando que o portão vai ser aberto para a torcida do Cruzeiro às 7h30 da noite. O jogo às 9h30. A torcida celeste, toda a segurança sendo feita aí a partir das 7h30 da noite. Da última vez, Cirilo, lotou o espaço destinado à torcida do Cruzeiro no Newton Santos. Então vamos ver para quinta-feira, porque é uma tendência aí de boa participação de cruzeirenses à Nação Celeste também no Rio de Janeiro. É a expectativa e um grande jogo. Ô Edu, como é que você enxerga esse Botafogo e Cruzeiro, a expectativa para esse primeiro desafio da temporada, pelo que tem feito o Cruzeiro e pelo que tem feito o Botafogo? Eu tenho visto muito mais de Cruzeiro do que Botafogo, né, Cirilo? E muita gente perguntando quando que nós vamos ver o Cruzeiro mais com a cara do Tite, menos de Leonardo Jardim, né? Tem que dar tempo. Eu fiz um levantamento aqui rapidinho enquanto o Pansieri falava. Temporada de 2022, 23 e 24. Aliás, até 25. Sabe quantos jogos o Cruzeiro fez no mês de janeiro nessas temporadas? 2. 2 jogos no mês de janeiro, no início de temporada. Campeonato estadual. E até o dia 31 de janeiro, o Cruzeiro terá feito 7 jogos. Entre esses 7 jogos teve clássico, vai ter campeonato brasileiro. E nessas temporadas anteriores, o Campeonato Brasileiro só começou a ser jogado ali no final de abril, início de maio. Então é muito diferente, cara. Quando que vai ver a cara do Cruzeiro com a cara do Tite? O Tite teve 2 jogos com o time principal do Cruzeiro. Tem treinado. A gente sempre fala, né, que o time só começa a ganhar cara mesmo depois do 7º, 8º jogos ali com a titularidade. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que dar tempo. Eu tô batendo na tecla da pressão fora do tom e eu continuo achando que tá. Muita gente ainda não entendeu que a temporada é muito diferente. Então, tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo, que entrarem em campo nessa semana, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, serão equipes, eu não estou falando em termos de peças e nomes, eu estou falando em termos de rendimento, completamente diferentes na 6ª, na 7ª rodada. Tudo que a gente assistir na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nos dias 28 e 29 de janeiro, na 7ª, 8ª rodada, a gente vai estar vendo coisas completamente diferentes. Porque é o processo normal de tempo de preparação para um ano como vai ser o de 2026. E quem conseguir sair na frente, fazer bons jogos, esses 8 primeiros jogos, bons, somar muitos pontos, você pode ter certeza que vai colher fruto lá na frente. Futebol brasileiro, às vezes eu tenho a impressão que quando a gente fala sobre esses assuntos que são um pouquinho impopulares, que é tipo, dá tempo para as pessoas trabalharem, parece que a gente está falando ao vento, né? Porque, sei lá, a cultura do futebol brasileiro, ela não respeita muito esses processos, né? E essa temporada é realmente uma temporada diferente. Não tem como brigar contra isso, contra essa realidade. O Campeonato Brasileiro, esse Botafogo e Cruzeiro, que vale 3 pontos, igualzinho o jogo da rodada 38, vai ser o 3º jogo do Cruzeiro no ano com os seus titulares. 3º jogo do ano. Quem espera que o Cruzeiro jogue no principal nível possível já nessa semana, assim, pode até jogar. E o Botafogo também. E o Botafogo também. Pode até ter um grande jogo, pode até ter uma grande partida, destaques individuais. Mas a tendência é que não seja, né? Porque naturalmente é impossível, né, Edu? Os jogadores não estão no nível físico que se espera nesse momento, numa primeira rodada de Campeonato Brasileiro, que a gente sempre viu ali no final do mês de abril, quando você já tinha jogado um campeonato estadual inteiro, você já estava preparado fisicamente. Mas vocês sempre pedem que para o Campeonato Brasileiro começar antes. A gente sempre pede, sim, para o Campeonato Brasileiro começar no mês de fevereiro. Mas desde que deem 30 dias de preparação, né? Não enfiem goela abaixo dos times 5, 6 rodadas de campeonato estadual, sendo que nessas 6 rodadas já definiu o futuro de todos os grandes clubes na competição. Isso, para mim, é que é o erro. É a grande covardia do calendário brasileiro. Porque com 5, 6 rodadas em meio a uma pré-temporada,
você já coloca um monte de trabalho sob pressão, né, na prancha ali para o treinador ser empurrado para os tubarões. É o que tem acontecido, Brasil afora aí, cara. Tá cheio de técnico com 3 jogos que já tá em crise, já tá pendurado aí para ser demitido. Isso na minha cabeça não entra. Eu vou ficar pregando no deserto aqui, mas vou continuar com essa minha convicção e opinião de que o errado é o calendário, que a gente precisa dar tempo ao Tite, ao Luiz Castro, ao Abel, ao Sampaoli. Esses caras precisam de tempo para trabalhar, bicho. São pouquíssimos dias. E enfiaram um monte de jogo oficial, enfiaram o clássico. Agora tá começando o Campeonato Brasileiro. Eu falei que nos últimos anos, o Cruzeiro, o Atlético, eles jogaram 2 jogos no mês de janeiro, as 2 primeiras rodadas do estadual, 2. Dia 31, os 2 terão completado 7 jogos no ano, com 2 de Campeonato Brasileiro, com clássico. Isso é uma loucura, cara. E o fora Tite, o fora Sampaoli estão na boca do povo. Comendo solto. É brincadeira, tá bom. Daqui a pouco é o fora Panzi. Tô achando que você vai entrar na lista, eu também. Ou senão vão te chamar, sabe de quê? Passador de pano, que agora é a expressão. Adoro essa expressão do momento. Não, né? Mas esse fala passar isso. pano, eu tô passando pano mesmo. Tem que dar tempo pros caras trabalharem. É isso aí. Tem que dar tempo pra trabalhar.